Olá, estudantes! Tudo bem? Sou a professora Gisele, da EJA, Educação de Jovens e Adultos. Na nossa aula de matemática, nós vamos dar continuidade aos estudos sobre tabelas e gráficos. Então, nas aulas anteriores, foi apresentado aí para vocês as funções de uma tabela e de um gráfico. Então, nós temos tabelas e gráficos de uma forma mais explicativa. Então, é de uma forma mais simples de ver uma informação. Apresentei para vocês a estrutura de tabelas e a estrutura de gráficos. Então, nós temos título na tabela, colunas e linhas, ok? Temos em gráficos fonte, onde você tirou a informação, os números, título do gráfico, que precisa de ser autoexplicativo, muito fácil, tá? E a legenda, ok? E eu expliquei também que você pode estar utilizando aí dados qualitativos, por exemplo, se eu tenho dentro de um depósito cosméticos, por exemplo, cremes de cabelo. E ali eu tenho cremes de cabelo para vários tipos de cabelo, para cabelos ondulados, para cabelos lisos, para cabelos mais cacheados. Então, essas informações aí são informações qualitativas, ok? Temos também informações quantitativas, por exemplo, foi usado na aula anterior, nas aulas anteriores, o calendário com dados quantitativos a respeito de números. Hoje, nós vamos aprender a fazer a pesquisa a partir lá do início, aonde, como que eu vou coletar essa pesquisa para estar inserindo em uma tabela ou em um gráfico. Então, nós vamos começar, olha, em uma pesquisa realizada com 100 meninos e 100 meninas de 8 anos, foi proposto que escolhessem dentre as opções de lazer o que mais gostam de fazer. Então, perceba que existe uma padronização. Aqui está querendo saber a diferença, tá? De opção de lazer de crianças da mesma faixa etária, mas de sexos diferentes. Então, pegaram aí a mesma quantidade para o sexo masculino do sexo feminino, ok? E quando foi sugerido aí para eles, não foi deixado solto, olha. Foram sugeridos ler, praticar esportes e ir ao cinema. Então, perceba que para uma pesquisa, as informações ou as suas perguntas, elas precisam de ser direcionadas, tá? Então, você tem que ter um público-alvo, você tem que ter algo em comum e você tem que ter aí opções já determinadas para esta pesquisa, ok? Então, o resultado dos meninos revelou que 24 gostam de ler, 40 gostam de praticar esportes e 36 preferem ir ao cinema. As meninas, nós temos 33 que preferem leitura, 28 prática de esportes e 39 cinema. Quando nós vimos essas informações agrupadas e unidas desta forma, escrita, você consegue perceber. Mas, quando você coloca de uma forma mais autoexplicativa, ela fica de melhor visualização. E essa visualização acontece geralmente em meios de comunicação, porque a pessoa ela precisa de olhar e entender o que está se passando ali, aquela imagem. Então, nós vamos agora jogar aí na tabela. A informação anterior diz que preferência
de lazer, não é isso? E aí também tem a diferença de sexo, meninos e meninas. Então, quer dizer que você não pode ter duas colunas na sua tabela. Porque se você tivesse apenas duas colunas e colocasse ali a preferência de lazer, como que você ia dividir de meninos e meninas? Então, você precisa ter 3 colunas. Uma para preferência de lazer, uma para meninos e uma para meninas. Não é isso? E nós precisamos aí, né, ter um lugar para o título. Mas quantas linhas nós vamos ter? Então, as linhas vai depender da quantidade de preferência. Temos a preferência de leitura, práticas de esportes e ir ao cinema, não é isso? Então, temos aí 3 preferências? Sim, mas nós também precisamos de uma linha para a legenda, não é isso? Então, vamos ver como que essa tabela ficou desenhada visualmente. Temos aqui, ó, o espaço para o título, temos 3 colunas e temos 4 linhas. Vamos colocar agora cada informação no seu devido lugar. Aqui o título, olha. Título: Preferência de lazer para crianças de 8 anos. Ficou um título explicativo? Sim. Só de você ler o título, você consegue perceber e você consegue identificar de que foi essa pesquisa. E aí nós temos a legenda. Opções de lazer vai ficar aqui nesta coluna, meninos na próxima coluna e meninas na última coluna. É necessário que tenha a legenda para que você não confunda as informações. Então, nós temos ler, praticar esportes e ir ao cinema. Agora, nós vamos pegar os números e vamos inserir na tabela. 24 meninos preferem leitura. 40 meninos preferem prática de esportes. 36 meninos preferem ir ao cinema. Agora nós vamos para a parte das meninas. 33 meninas preferem ler. 28 meninas praticar esportes. E 39 meninas preferem ir ao cinema. Então, nós vamos entender aqui o que aconteceu, não é isso? Se você olhar aqui essa tabela, você consegue perceber, somente de ler, qual foi o lazer preferido pelos meninos? Sim, você vai lendo aqui, não é isso, os números, e você percebe que práticas de esportes foi a preferência dos meninos. E das meninas? Sim, se você lê, não é isso? Você vê que as meninas preferem ir ao cinema. Mas existe uma forma melhor de estar visualizando essa informação? Sim, é através do gráfico. Então, vamos ver como nós vamos produzir esse gráfico, como esse gráfico ele foi produzido. Nós temos, olha, o título do nosso gráfico. É o mesmo título que foi usado na tabela, porque já era autoexplicativo. Para estar montando um gráfico, nós vamos montar o gráfico aqui de colunas. Então, nós temos uma linha na vertical e uma linha na horizontal. Na nossa linha vertical, nós vamos colocar os números, tá? E na nossa linha horizontal, a legenda. Por quê? Porque este gráfico é de barras. Desculpa, ele é de colunas. E a coluna, ela fica assim, olha, na vertical. A coluna ficando na vertical, a legenda, ela tem que partir do início da coluna. Vamos ver como que foi colocado. Então, nós colocamos aqui na lateral, né, na vertical aqui, os números. Aqui na horizontal, a legenda para este gráfico de colunas e
Partindo da legenda, nós colocamos as colunas. Então, primeiro, nós jogamos aqui uma informação. Você consegue perceber? Eu já coloquei aqui as barras em azul, para que você olhe e consiga imaginar. Se nós estamos falando de meninos e meninas, essa coluna azul, ela representa menino. Então, aqui, ler 24, praticar esportes 40, ir ao cinema 36. Mas como que eu vou inserir outra coluna aí, professora? Você já ocupou. Sim, mas nós podemos inserir outra para que ela possa servir de comparação. E aqui vai ficar de uma forma visual muito mais explicativa. Olha, eu coloquei o das meninas. Então, eu coloquei as informações dos meninos em colunas azuis e as informações das meninas em colunas rosa. Coloquei aqui, ó, ler 33, a preferência das meninas, práticas de esportes 28, ir ao cinema 39. Assim, fica de uma forma mais explicativa? Muito mais. Você consegue visualizar aí os dados de uma forma muito mais simples. E agora, para completar, colocar aí a cereja no nosso bolo, nós temos a legenda, porque mesmo que você não consiga aí perceber as cores, você tem a legenda descrita, ok? Agora, o nosso próximo exemplo vai ser explicado tintim por tintim, passo a passo daquilo que foi feito agora, para que você consiga fazer na sua casa, tá? Então, como nós construímos um gráfico, que é o final da nossa pesquisa? Primeiro, nós partimos de uma pesquisa. Então, no caso aqui, a preferência dos alunos de uma turma para a utilização de cores. O que aconteceu aqui neste caso? A professora percebeu que na sua caixa de lápis contida na sua sala de aula, para que todos pudessem usar, existiam 6 cores que sempre acabavam primeiro. E ela não tinha noção da preferência e quem gostava mais do azul, quem gostava mais do preto, quem gostava mais do lilás. Então, o que ela fez? Ela foi fazendo uma pesquisa. Ela foi perguntando um por um, dentre essas 6 cores observadas, que iam acabando, qual era a preferência de cada aluno. Vamos ver. Então, ela iniciou aí a construção de uma tabela coletando os dados. Primeiro, ela coletou os dados dessa turma. Logo em seguida, ela anotou. Ela fez uma lista, um debaixo do outro, com as cores e com a quantidade de preferência de cada aluno. Então, ó, preto, 6 alunos preferem preto. 11 alunos preferem a cor azul. 4 alunos preferem a cor vermelho. 2 alunos lilás, 1 aluno prefere amarelo e 1 aluno laranja. Então, já foi feita a pesquisa, já foi agrupado os dados e agora esses dados eles vão ser inseridos na tabela. Como que nós vamos montar esta tabela? Temos quantas informações a ser colocada dentro dessa tabela? Então, nós temos cores e alunos, 2 informações. Então, são 2 colunas, tá? E a quantidade de linha? A quantidade de linha vai depender da quantidade de opções de cores. Eu não disse lá que eram 6 cores diferentes? Então, são 6 linhas. Aqui eu pré-montei a tabela para vocês. Então, temos, né, o título, preferência de cores de uma turma, não é isso? Temos 2 colunas, uma coluna para cores e uma coluna para quantidade, para o número de votos de cada cor.
temos 6 linhas, porque são 6 cores, ok? Agora, nós vamos colocar em prática essas informações. Então, nós temos a nossa tabela, o título, que precisa ser autoexplicativo, preferência de utilização de cores de uma turma. E aí, nós vamos colocar as cores e as preferências. Então, preto, 6 alunos preferiram preto. 11 alunos preferem azul, 4 alunos vermelho, 2 lilás, 1 amarelo e outro laranja. Não é isso? Agora nós vamos fazer uma interpretação aqui desta tabela. Quantos alunos há nesta turma? É possível você perceber quantos alunos há nessa turma simplesmente de olhar ali a nossa tabela? Sim. Quando você quer saber o total de algo, qual conta você faz? Conta de mais, não é isso? Então, nós podemos somar aqui, ó, porque já não está um debaixo do outro, já não está na posição que nós usamos para fazer a conta, então nós vamos fazer. Vamos começar aqui, olha, partindo do 6. 6 mais 1 é quanto? Uma conta bem simples, 7, ok? 7 mais 4 é 11, tá? Você coloca o 7, 8, 9, 10, 11. E 11 mais 2 é? Quanto que dá? 11 mais 2? 13. E nós temos 13 mais 1, 14. 14 mais 1, 15. Então, nós vamos colocar aqui, né? O 5. Não é isso? Por que eu coloquei o 5? Porque 15, a unidade do 15 aí é o 5. 1 é a dezena, que vai lá para cima, ó. Nós não temos aqui, ó. Aí nós somamos o 1 mais 1, 2. Então, olha, quantos alunos há nesta turma? 25 alunos. Qual cor temos mais preferência? Só de olhar ali, você percebe que é o azul. Por quê? Porque é o único número que possui 2 algarismos. Então, ele já passou para a casa da dezena. Então, é o que tem mais. É o azul. Vamos escrever aqui, ó. Qual a diferença entre a preferência de lilás para preto? Quando nós falamos de diferença, nós estamos falando de que conta? Conta de subtração. Quando eu falo da diferença do lilás para o preto, significa que você vai fazer uma conta simples de menos, olha. Qual é o preto? A cor. Número lá, ó, é 6. 6 números de votos. E o lilás, 2. Tá? Então, eu tenho 6, eu tiro 2, eu fico com 4. Qual é a diferença aqui? 4. Agora, nós vamos partir para o gráfico. Então, nós temos aí um traço, uma linha na vertical e uma linha na horizontal. Mas aqui, eu vou fazer um gráfico de barras. Então, a legenda, ela não tem que partir do início da barra. Se eu estou fazendo um gráfico de barras, ele vai ficar aqui, ó, na horizontal. Então, a legenda, ele tem que ficar aqui, ó, na vertical, porque é onde parte o início da barra. E os números, eles vão ficar aqui na horizontal, tá? Lembrando que a distância de um ponto para o outro, se você está se referindo aos votos, ou qualquer outro padrão que você for usar, eles precisam de ser iguais, ok? Essa distância precisa de ser igual um do outro. E aí nós temos os números. Essa linha, ela deve ir até a cor de maior voto, de maior preferência, tá? E agora, nós inserimos as cores, então temos cores e números. E aonde que essa barra vai vir?
Essas barras vão ser criadas aqui, olha, na horizontal. Então, este aqui é um gráfico de barras. Percebe que existe uma diferença? O de lá era de colunas na vertical e esse aqui é de barras na horizontal. Assim, colocando cada espaço um voto. Um espaço, um voto. 2 espaços, 2 votos. 4 espaços, 4 votos. 11 espaços, 11 votos. 6 espaços, 6 votos. Ok? E assim ficou o nosso gráfico. Preferência de utilização de cores de uma turma. Um gráfico de barras. Agora, ó, qual cor temos mais preferência? Aqui ficou de uma forma simples para visualizar? Muito simples. É aquela aonde a barra é mais comprida, né? Ela chega ali a um número maior. Preferência de cores sendo o azul. Só um minutinho, gente. Isso. Qual o total de alunos que escolheram preto e azul? Se eu estou falando de total, eu estou falando de conta de quê? De mais. Então, quantos alunos escolheram preto? Foram 6 alunos. E quantos escolheram azul? Nós acabamos de olhar aí, foram 11. Então, nós temos aqui, ó. Por que você colocou assim, professora? Porque o 6 é unidade. Então, ele tem que ficar debaixo da unidade. E o 11, nós temos uma dezena e uma unidade. Então, vamos somar, olha, unidade com unidade. Então, 6 com 1, mais 1 é 7. E o 1, eu não tenho nada aqui, olha, eu posso representar com 0. Eu desço o 1. Então, qual o total de alunos que escolheram preto e azul? 17 alunos. Agora, vou deixar aqui uma atividade para que vocês realizem aí na sua casa. Pesquise em seu armário 4 alimentos que possuem o peso em unidade de medida grama. Vocês lembram da nossa aula de unidade de medida? Grama, não é isso? Então, eu gostaria que vocês preenchessem aqui a tabela, olha. Se nós precisamos, se nós temos aí 2 informações, você não vai colocar o alimento e a unidade de medida grama, então você precisa de 2 colunas. Colocamos uma linha aqui para a sua legenda e colocamos uma linha para o seu título. Alimentos no meu armário em gramas. Mas como que eu vou fazer isso, professora? Por exemplo, pó de café. Pó de café da sua casa tem quantas gramas? 250 gramas? 500 gramas? Você vai escrever aqui. Macarrão, você vai escrever na próxima linha. Quantas gramas? Você vai colocar aqui. Mas eu não tenho 4 alimentos em gramas na minha casa. Não tem problema, você coloca a quantidade que você tiver, ok? E assim você vai ao encontro, né? Você tira uma foto e manda para sua professora para ela estar fazendo as devidas correções. E para acessar as nossas atividades na plataforma SMED GV, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. Acesse as nossas redes sociais. Se inscreva no nosso canal no YouTube SMED GV. Até mais, pessoal! Tchau!